Fala galera do Cloth Me, estamos em mais um vídeo review, trazendo para vocês aqui o Seiya de Pegasus Santo Cloth Myth Metal X com armadura divina. Item bastante polêmico, né? Quem não lembra aí quando ele foi anunciado lá na Tamashii do ano passado, né? Quando ele foi, o anúncio dele foi ano passado, Tamashii 2024, mas ele apareceu desde 2020 e desde 2020 na Tamashii, que foi até online, né, devido à pandemia, ele foi criticado, né, até o lançamento dele. Depois do lançamento, foi um dos itens mais elogiados, se não o melhor lançamento do ano. Hoje trago ele aqui, o Seiya de Pegasus, tá? Peguei ele com Relifário Cloth Myth, vou deixar o link aqui na descrição também fixado nos comentários para quem quiser pegar, mandar um salve pro Fábio. Então tá aí, chegou pra mim. O Odisseu já tá chegando, tá? Já tá chegando. A Pandora, infelizmente, atrasou, mas vai vir em breve aí. Vamos dar uma olhada na caixa dele. Primeiro, eu achei a caixa muito bonita, chamativa. Então tá aqui o personagem, o Seiya com a armadura divina. Aqui o personagem, ele tem um destaque a mais na caixa, certo? Então a caixa, ela tem uma textura diferente. Quando você passa o dedinho nele, você vê uma textura um pouco diferente. Beleza? Santo Cloth Myth X, logo aqui da Saga dos Elísios, tem os adornos nas caixas, nas laterais, que são em alto relevo, aqui em cima também tem, logo Metal X, em alto relevo também, Tamashii, qualidade, o logo Metal X, Bandai Namco, Tamashii Nation aqui embaixo, Bandai Spirits e o logo da Toei Animation, beleza? Eu vou fazer um vídeo sobre esses logos aqui, muita gente está me perguntando sobre. Beleza? Vamos girar a caixa aqui na lateral. Pode falar, tá bacana o review, não tá? Mal começou, mas vocês já notaram a diferença, né? Tem coisa nova no review, não tem? Além da figure? Pode falar aí. Santo Cloth Myth X, Pegasus Seiya Good Cloth. Então aqui também tem a mesma questão da textura, diferente da caixa, o object. Os adornos, tudo bonitinho, mas tacaram um selo aqui bem em cima, hein? Aqui já é normal, não tem nada de alto relevo, não. Aqui eles economizaram, tá? Aqui só tiraram, acabou lá, a impressora não imprimiu lá em alto relevo. Então tá aqui o personagem, o Seiya com a Athena, o Seiya divino, aqui com a face séria, face de olhos fechados, expressão de ataque. Tá? Aqui na lateral dele o Seiya voando, aqui também tudo em alto relevo, aqui o personagem você vê que tem um relevo diferente, ficou bem bacana. Vamos mostrar aqui a parte de cima da caixa, tá? De cabeça para baixo. Isso, Pegasus Cloth Myth X, eles não colocam Metal X, né? Porque o Metal X, ele é um corpo derivado do X, né? Ele não é uma nova linha, né? Ele é um corpo derivado, é um corpo especial. Igual a gente tem no 1.0, que tem o corpo G1 robusto, que é o corpo do Aldebaran, do Moses. Temos o corpo robusto lá do Thor, do G3. Então é um corpo diferente, não é uma linha nova, né? Mas a gente acaba tratando como uma linha porque, infelizmente, o preço é muito mais alto. Então tá aqui. E vamos ver a parte de baixo da caixa também. Santo Cloth Myth. Esse item ainda não chegou no Brasil pela distribuidora, né? Imagina quando chegar. Meu Deus do céu. Então tá aí. Lacrado, tá? Cadê? Lacradinho. Vamos passar aqui a tesourita. Deixa eu pegar. Não me preparei a tesoura ainda. Cadê a tesoura, Brunão? E eu não montei ele ainda porque ele chegou, eu estava doente. Eu fiquei de cama aí uns 2 dias aí. Mas aí por isso que tá fazendo unboxing, eu já teria montado. Então vamos abrir aqui a caixa. Vamos abrir direitinho aqui. Os blisters. Vou ajeitar 3 blisters, certo? Temos aí os 3 blisters do Seiya. Eu lembro que quando saiu o Hades, eu critiquei muito a caixa do Hades e critico até hoje, que é uma caixa totalmente desproporcional. Dava para ter feito uma caixa, um cubo e não um retângulo, uma caixa de PlayStation, né? Tá, a caixa gigantesca do Hades, eu acho totalmente desproporcional. E você vê que o Hypnos e o Thanatos saíram do padrão do Hades, né? O Hades foi o único que foi diferente. Nem a Athena, né? A Athena, a caixa dela é mais larga porque vem 2 caixas lá dentro, né? Então tá aí o Seiya. Então tá aí o Seiya divino. Vamos dar analisada no primeiro blister. Eu vou tirar os blisters aqui e a gente vai analisando, beleza? Primeiro blister temos
o personagem, certo? Bonitinho, corpo Metal X. Os braços aqui são de metal. Tem a mecha extra para você colocar a tiara, o elmo. Aqui temos, aqui já dá para ver a caneleira que é de plástico, né? De plástico, só essa parte aqui de metal, a coxa e as joelheiras de metal. O saiote ali, metal. O abdômen de plástico. Peitoral, parte da frente ali de plástico. O corpo em si é metal. O elmo de plástico, tá? As ombreiras que eu tô na dúvida, mas eu vou na hora de montar e eu vou falar pra vocês. Só pra gente dar uma olhada no que tem nas peças, beleza? Bom, temos aqui o corpo do Object, um peitoral extra, que é ele pra você cravar a espada, certo? Tá aqui. Ele vem ao todo 4 pares de mãos, na verdade 5, né? Que ele vem um par de punhos fechados que já está na figure, então não vem mais aquela mão sem armadura. Isso aí já acabou desde os V3, né? Então temos aí uma mão aberta, né? Vou mostrar para vocês depois. A mão aberta, uma mão de técnica dele do Meteoro. Essa mãozinha parece que é para segurar o elmo. A outra também pode ser para segurar, também para segurar, e a outra aqui que eu não tô vendo direito, mas eu vou mostrar as mãozinhas. Expressão de ataque, olhos fechados e ele sorrindo. Beleza? E a espada de Hades para você cravar no peito dele. Você que não gosta do Seiya, você tem que ter essa figura. Beleza? Terceiro e último blister é as asas e a base para o Object. Essa base você pode até colocar na figura. Se você não vai montar o Object, você põe ele em cima da base. Porque a base ela é bem grande. Então acho que eles já fizeram até para isso. Ela só não vem um negócio para você segurar a figura, né? Mas vem para segurar o Object. As asas, ela tem aqui essa parte de cima aqui que é de metal e o restante é de plástico. E tem os famosos pinos, né? Então o Object... E aí depois eu vou montar o personagem, a gente vai montando junto o personagem, tá bom? Tá aí o Object do Pegasus Divino, tá? Tem alguns pontos a falar aqui. Eu não monto ele, não mostro montando ele, porque o Object é um pouco mais chatinho de montar. Aí começa a peça a cair, eu vou ficar mais de horas montando aqui. Entendeu? Aí eu prefiro montar e falar aqui os pontos que eu achei negativo. Vamos lá. Patas dianteiras eu achei negativo porque as peças ficam meio... Se eu balançar aqui vai acabar caindo. Ficam meio frouxas e acabam caindo. Esse é um dos pontos. E o elmo. O elmo eu achei chato porque você pressiona, ele é de pressão, né? Que aquele é um pininho. Você pressiona ele, ele solta. Pressiona, solta. Então você tem que pressionar e se ficou ali, deixa quieto. Tá? Não ficar mexendo muito. Então são esses dois pontos aí. As patas dianteiras que fica saindo toda hora e o elmo, né? A tiara. Tirando isso, as pernas é super tranquila. O encaixe das ombreiras, o peitoral, das asas para encaixar na base, isso é de boa. Gostei do detalhezinho que eles colocaram aqui, ó. Tá vendo? Achei isso bem legal, né? Não fica aquele furo, que ali seria o lugar onde você iria encaixar os braços, né? As patas dianteiras, certo? Eu só achei assim, de designer, os cascos traseiros muito grandes. Esse cavalo tá muito cascudo, não tem que casquear ele aí. Tá chinelado. Rapaz, tomar um coice de um cavalo, eu já tomei uma na canela, mas assim, dói uma semana. Isso se não quebrar, tá? Que é perigoso. Já tomei um, meu Deus do céu. Mas assim, no modo geral, o Object, eu acho o... Eu vou fazer depois o vídeo comparativo do 1.0 com esse aqui, tá? Por isso que eu já fiz o review do 1.0. Tá aqui no card, aqui em cima, para vocês assistirem o review do Seiya Divino 1.0. Beleza? Então tá aí o Object do Seiya de Pegasus Divino. E agora a gente vai montar juntinho, lado a lado, o Seiya Divino aqui, Metal X, tá? E eu tenho umas considerações a fazer com as peças aqui, que eu fui mostrando o blister, falei o que era plástico de metal. Tem algumas aqui que eu achei que era plástico, mas não, é de metal. Mas eu vou falar na hora que a gente for montar. Então, bora lá! Bom, vamos montar a figura, agora a gente consegue ver o blister bem melhor, as mãozinhas extras, a plaquinha que tá ao contrário. Eu não costumo colocar essas plaquinhas no Object não, viu? Coloco debaixo da base para quê? As faces, então conseguimos ver. Vamos lá. Vamos pegar primeiro aqui, as ombreiras, elas são de fato de metal, tá? As ombreiras aqui. Vamos focar, vamos dar um foco aqui. Elas são de metal, tava na dúvida, porque o Odisseu, se não me engano, a ombreira é plástico. Isso eu não agradei. Então, a ombreira aqui de metal, tá? Só, ela é dupla, só a segunda aqui que é de plástico, tá bom? E o famoso verdinho, né? Aqui dá pra ver que tá com reflexo verde, certo? Dá pra ver claramente. Ele tem um reflexozinho verde. Tá mais voltado aí. Beleza?
Vamos dar uma olhada nas faces extras e nas mãozinhas e a gente faz a montagem. Ah, outra coisa também na canela, né? A peça da canela, essa peça aqui, das asinhas, é plástico, tá? Isso aqui é plástico. E eu falei que a peça aqui de cima que era de metal. Eu tinha falado que essa peça aqui é de metal, mas não, essa peça aqui é plástico puro. Plástico, você vê, leve. Agora, isso aqui é de metal. Tá vendo? O Yoga V3, que foi um dos itens que teve uma crítica muito pesada pela questão da caneleira ser de plástico, né? E acho que, se não me engano, essa pecinha era de metal. Aqui, ó, essa peça que é de metal. Faz de metal, Bandai. Faz de metal. Tá aí, ó. Problema resolvido. Agora a gente vê que não tem diferença de cores, né? Não tem diferença de cores. Aí chega no Yoga, tem. Eu vou te falar. Vamos olhar aqui direitinho. E senão a gente vai se irritar aqui, né? Então essas são as peças aqui, além do peitoral também, tá? O peitoral, só a gola aqui que é de plástico. O peitoral em si é de metal. E essa parte da frente é de metal. Bacana. Que no ponto zero era de plástico. Então a gola é de plástico e o peitoral é de metal, tá? O peitoral todo aqui é de metal e a golinha de plástico. De plástico. Essas são as faces extras do Seiya. Então temos aqui a face dele sorrindo. Achei muito bonita, tá? A face de olhos fechados e a face de expressão de ataque. Achei as faces bonitas. Né? Nas imagens oficiais eu não tinha agradado muito, assim, algumas fotos. Mas ele, bem superior ao do Seiya de Sagitário Metal X. Beleza? Vamos ver as mãozinhas agora. Temos 4 pares de mãos, tá? Sendo essa mãozinha aqui que é a sozinha. Segurando um copo para tomar uma brejazinha, né? Um uísque ou uma água de coco para a gente dançar. Mas assim, é para segurar a Estrada de Atena, mas tá. A outra para você segurar o elmo, aquela pose clássica que tem o pessoal faz no fanart, nas artes oficiais. Uma outra mão um pouco mais larga para segurar também. Não sei para que três mãos para segurar. Temos uma mão espalmada, aquela mão com os dedos mais arqueados, né, mais fechados. A técnica do Metal de Pegasus, ok, e de punhos fechados. Mas assim, eu achei que, porra, não havia necessidade de vir uma mais abertinha. Não, acho que poderia ter uma outra mão, não sei. Não sei, cara. É, vamos lá. A espada do Hades, tá? Bonita. Bonita mesmo. Bem bonita. E ela vem um peitoral extra. Será que encaixa? Que no ponto zero é chatinho de encaixar, hein? Vamos ver se vai encaixar aqui. Bem, ó, encaixa. No ponto zero é chato de encaixar. Caramba, bacana. Pra quem não gosta do Seiya, muito legal mesmo. Gostei. Aqui as escritas aqui é do Digimon, em alto relevo. Bacana. A mechazinha, né? Extra pra você encaixar o elmo. Será que dá pra colocar no Sagitário? Acho que não, né? É bem diferente. A asa da figure do Seiya. Vamos dar um foco aqui. A asa do Seiya, ela abre bem aquele articulado. Olha, tem 3 filetes aqui, né? 1, 2, 3, de plástico, mais pesado, mas essa parte aqui é de metal. Ponto negativo para mim é esses furinhos. Esses furinhos aqui, não sei por que eles furaram só para encaixar, né? Para fechar a asa lá, parafusar e beleza. Mas o ponto de articulação mesmo é aqui, que é tipo uma chavetazinha, tá vendo? Aí você pode apertar, etc. Então aqui estão esses pontos aqui e aqui é parafusado, preso na asa. No protótipo não tinha esses furos, aqui eles deixaram. Então eles poderiam ter feito um acabamento melhor. Ou tampado, poderia até, tipo assim, eu até entendo que, mas se soltasse aqui, saísse, você tivesse que apertar um pouco mais. Beleza. Mas até para tirar isso aqui é chato. Então poderia ter deixado a chaveta, ou então ter feito um acabamento mais em cima. Tá muito fundo essa peça. Tá muito fundo, né? Ter feito um acabamento melhor. Certo? Isso aí deveria ter feito um acabamentozinho melhor. Mas não é algo tipo assim, vai incomodar tanto, não. Mas a questão do acabamento, né? Não é algo que eu vou ver e vou falar, não vou comprar, parei o review, vou vender por conta desses furinhos. Não, não é assim. Não é assim também. Não é assim também, não. É assim também, mas dá pra ter feito um acabamento melhor. Ceia de Pegasus, final. Vamos montar, galera. Vamos montar. Eu sei que vocês estão ansiosos aí, tá? Ou seja, vamos analisar a face dele. Tá meio texinho. Chora não, sei. Sei que você vai sofrer com o Hades.
Cabelo bem feito, bem desenhado, face também bem legal. Não tá tão oval como no V3. No V3 você vê que tá um pouco mais oval. Aqui não tá. Não vi downgrade nessa peça, pelo menos até então. Tá? Vamos montar ele aqui. Corpo Metal X, né? Não gosto do corpo X, acho feio. Mas ele montado é outra coisa, tá? Aqui, tudo aqui, ó. As juntas. O chinês na hora de montar não montou, deixou frouxo. As juntas são de metal. Toda a estrutura da figure é de metal, tá? Aqui acho que vai ter como a gente ver lá dentro, né? Mas toda a estrutura aqui da figure, aqui acho que dá pra gente ver. Deixa eu ver se isso aqui vai subir. Sobe. Tá vendo lá, ó? É de metal. Então toda a estrutura, o corpo aqui da figura, a estrutura aqui, assim, as juntas, é tudo de metal. Você vê que ela é mais firme do que o corpo X, tá? O X normal. Beleza? Vamos montar aqui, a gente vai montar rapidinho pra gente ver a figura, como é que tá. E aí quero que vocês falem o que vocês estão achando do review. Tá legal o review? Tá bacana? Bruno, seu review tá evoluindo muito na questão de iluminação. Vamos lá, a gente vai investindo para melhorar cada vez mais. Então vamos começar a montar aqui, às vezes eu vou até montar mais rapidinho, tá? Então vamos lá. Os famosos joelhos da armadura do ser divino, aquela que pula, né? Simples, 1.0, vocês viram o review que eu fiz do 1.0, hein? Eu vou fazer o comparativo do 1.0 depois, tá? Junto com esse aqui, eu vou fazer mesmo. Tá aqui, ó. Bonito. Isso aqui sai, mas porque também a posição do meu dedo aqui tá fazendo ela sair, tá? Vamos agora pro, eu costumo colocar o abdômen. Aí montadinho nosso ceia de Pegasus. Tá bonita a armadura, cara. Tá ganhando fora um bichão aí, hein? Vamos montar ele aqui. Aqui no caso, temos que tirar a cabecinha. Vamos tirar a cabecinha. E agora nós vamos montar aqui. Tá chegando novos itens aí, Mimi, Odisseu. O Yoga de Aquário que eu não peguei ainda não fiz tanta questão nele não, tá? Mas eu vou falar. Tomara que a gente se surpreenda com ele, de forma positiva. Vamos montar agora os braços, pra gente estar chegando já à finalização do ceia. Enchendo o saco, hein? Ó, tá ganhando forma. Agora vamos finalizar ele aqui com as ombreiras, né? Ou a gente colocar as asas primeiro. Essa pecinha aqui tá chata, hein? Então vamos colocar as ombreiras aqui. Beleza. E a ombreira é dupla, tem que... Aí depois a gente arruma aqui, ela vem ficar assim pra fora. A segunda ombreira. Meu braço tá doendo já. Vamos colocar aqui. Só ajeita aqui. Eu tenho um Yoga de Aquário, aquela primeira versão. Vou fazer o review dele.
Vou trazer ele aqui pra gente fazer o review. Comprei ele em 2023. Foi 2023? Foi. Eu vou fazer o review dele aqui. Pronto. Agora nós vamos arrumar direitinho aqui. Beleza, tá a figo já montada, bonitinha. Nós vamos colocar. Vamos ajeitar aqui. Vou tirar isso aqui. Sai fora. Geralmente é legal você já pegar aqui, já desmontar. Parece uma fechadura, mas ele é. Boa parte é assim, né? A peça do joelho, o pino do joelho é mais ou menos assim. Só que eu achei ela muito grossa. Então, você separa, encaixa direitinho que ele vai firme, tá? Tem que separar. Não tenta colocar junto não, porque vai dificultar por conta dessa mechazinha aqui. Agora nós vamos encaixar aqui. Clique. E o elmo também é o mesmo, aqui ó, o mesmo tom do amarelo com o verde. Tá? A iluminação tá bem baixinha aqui. Se eu tirar o difusor aqui, vai ficar gritante. Eu vou tentar aumentar só a iluminação para a gente ter uma noção aqui. O problema é eu vou, mas aqui ela tá no médio, né? Vamos ver se deu uma diferença. Tá vendo? Ficou mais, não ficou? Vou voltar ela normal. Vou desligá-la aqui. Ela sem. Tá tudo escuro aqui onde eu tô gravando no escritório. Até perdeu até o foco. Eu vou ligar agora de novo a iluminação para ela vai voltar ao normal. Pronto, ela voltou a que estava antes. Então ela ainda tem essa questão do verde ainda, tá? Tem o verde ainda. Tá? Então, como a iluminação está bem direcionada aqui, ela ainda tem. Tá? Então vamos encaixar aqui, ó. Uma coisa que eu achei interessante é que a mechazinha do Seiya, né, o mullet, já é moldado no cabelo, né? Não é não é uma peça à parte. Isso aqui eu já passei a gostar, né? Bichinho tomou forma. Agora vamos botar a asa. Eu vou mostrar a base ali para vocês também, para você colocar no object. Mas você pode colocar na figura, isso aí não tem problema não. Cachorro. Só aqui que saiu aqui. Ceia Divino montado, Santo Cloth Myth Metal X, Divine Cloth, tá aí. Ele lançou agora em junho, não, maio. O lançamento dele foi em maio, chegou agora para mim, tá? Eu vou botar ele na base, girar, pra gente poder brincar com ele aqui. Até então, eu tô gostando. Mas essa pecinha tá chata, hein? Até então, já não tô gostando. Até então, achei ele bacana. A base, vou mostrar pra vocês aqui a base, que é para o Object. Não vou mostrar eu não, que eu tô com um suéter da vovó aqui, porque tá frio. Então tá aqui a base, olha aí bonitinho. Pode usar ele tranquilo em cima, tá? Ele só não vai vir, às vezes, até uma haste aqui um pouco mais fina, às vezes faz uma gambiarrinha para encaixar. Vou arrumar aqui pra gente botar ele em cima da base giratória, a velha base giratória, que em breve eu vou aposentar ela também, pra gente fazer umas poses no Sei. Então tá aqui a primeira do Sei aqui. Então, bora lá. Vamos lá. Ceia de Pegasus Divino Santo Cloth Myth Metal X. O lançamento dele foi em maio desse ano 2025. É um item que apareceu em 2020, na Tamashii de 2020. Foi até a Tamashii online, né? Você poderia entrar lá no site, entrar no, nos pontos onde tinha as figuras. Foi uma Tamashii bem chamativa mesmo, principalmente para Dragon Ball. Depois ele voltou a aparecer nas outras Tamashis, mas um pouco mais timidamente, né? Tendo menos destaque. Teve aquela Tamashii de 2023, foi para mim uma das maiores até então, que foi a grande comemoração, né? Teve o live action no 2023, teve 2023 foi o melhor ano, cara. Teve o live action, teve os itens de aniversário de 20 anos, a linha Santo Cloth Myth 1.0, aí eles puxaram a linha X ali, Metal X, para fazer um grande evento, né? E aí em 2024 tivemos os lançamentos das edições de 20 anos. Foi o Shaka, tivemos aí os Cavaleiros de Bronze com as armaduras V1, edição de 20 anos, né? O Camus também ganhou na votação lá e encerrou aí, tá? Não, poderemos ter alguns dos itens lá que também foram mais votados, mas não receberão o logo de 20 anos, tá? Então aí tivemos o anúncio dele acho que foi bem antes da Tamashii 2024, né?
onde tivemos o anúncio oficial do Seiya de Pegasus Divino Metal X, que era algo que muita gente estava querendo. Mas foi um item que, desde a primeira aparição dele, foi muito criticado. E com o lançamento dele, né, nas próximas assim, do lançamento, já agora em 2025, quando foi saindo mais fotos das feiras, teve N críticas sobre a figura, corpo magrelo, nossa, peças tão mal feitas, não encaixam, etc. Realmente, questão de, não é nem questão de pose, mas também de montagem mal feita da própria Bandai. E pose também, né? Acaba, o que atrai muito uma figura é a pose, né? Você bate o olho numa figura, tá bem poseada, vai chamar a atenção. Essa pose, por exemplo, aqui tá uma pose simples. Você bate o olho nela, você fala, pô, bacana, agora faz uma pose mal feita. Eu vou fazer um vídeo sobre poses. Eu não sou expert em poses, não. Já foi tempo, já estou ficando velho, a gente perde. A gente perde um pouco a vontade de fazer, né? Eu vou mudar a pose dele aqui agora, né? Vamos fazer uma pose de ação aqui e a gente vai falando mais da figura, tá? Esse review aqui vai ser um pouco mais extenso, mas vamos falar um pouco mais dele. Vamos lá, a posezinha de ação dele aqui, dando um meteoro de Pegasus, eu achei ele um tanto pescoçudo, tá? Assim, nessa pose assim de frente, você vê que ele tem um pescoço gigantesco. Tem como consertar isso. Você tem como consertar, tá? Às vezes você faz a troca de um pescoço para um pescoço menor, mas primeiro você tem que fazer o teste se se encaixa, né? E aí, tranquilo, não tem nem que falar sobre a linha Metal X, fica firme mesmo na pose. Essa minha base, ela é um pouco torta, então ela é um pouco tombada. E olha só a figura como é que tá bem equilibrada. Acho que se o 1.0 eu fiz tudo, mas foi um curso. Esse aqui rapidinho coloquei ele do jeitinho, ficou bem legal mesmo a pose. Abri bastante as asas para ver as articulações, deixar a asa bem aberta, porque a asa, querendo ou não, ela tem um peso. Mesmo as peninhas, né, os filetes são de plástico. Mesmo sendo de plástico, elas são um pouco mais pesadas. Não é aquele plástico leve, é um plástico mais pesado. E tem também toda a armação de metal. Então acaba pesando também, mas você consegue deixar na pose super tranquilo. Então vamos fazer uma outra pose dele aqui, que eu vou trocar o peitoral, vou tacar a espada no peito desse Seiya aí pra gente ver como é que fica, tá? Bom, vamos lá. Taquei a espada no peito, encaixe perfeito, bem tranquilo o encaixe mesmo, gostei desse ponto de encaixe ali. Ele realmente é pescoçudo esse Seiya. Brincadeira, hein, meu? Fazendo essas poses, a gente vê que faltou pelo menos duas faces extras com sangue. Ah, Bruno, mas a Bandai não costuma fazer figuras com sangue. O Hades tem. Qual outro que tem? Até então, o Hades tem. O Camus Surplis veio com as faces chorando sangue, né? No Saga, Shuras e Camus. E eu acho que tem mais. Mas comentem aqui outras figuras que tem. Beleza? Da Bandai. Eu sei que os Piratex tem o Doku da MS, Doku da Shine Time, tem que tá lindo o Doku da Lost Canvas. Então, nesse C que ficou faltando a face dele com a expressão. É que essa expressão é de ataque, mas uma expressão dele é assustado quando ele toma a espadada do Hades no peito, ele tá com o sanguezinho escorrendo. E a face dele, tem até aqui a face dele de olhos fechados, mas ele tem o sanguezinho quando ele tá no colo da Athena. Então ficou faltando isso aí. Beleza? Bom, vamos lá. Pra gente finalizar o nosso review aqui agora. Pra mim, é uma figura muito bonita. É aquela coisa, vale a pena ou não? Isso vai depender muito da sua meta de coleção. Eu sempre falo aqui, vale a pena ou não vale, Bruno? Cara, eu peguei, gostei, tá dentro da minha meta pegar os divinos, já que eu só tenho o 6 divino 1.0 e eu sempre quis ter o 7. Então, como tá saindo o X, eu vou pegar. Mas é um set que é caro. O Shun vai ser lançado em dezembro, até então uma das figuras mais caras já anunciadas, figuras regulares mais caras anunciadas. Mas esse Seiya, ele teve uma queda de preço, né? É óbvio que ele vai cair para 500, isso não vai. Mas ele vem caindo no preço aí. Vou esperar vir pro Brasil. Cuidado, senão você vai se surpreender, tá? Eu peguei com ele Fábio, vou deixar o link aqui na descrição, só entrar em contato com ele, fala que viu aqui no canal e tal, pode ir lá falar com ele que é super tranquilo. Sobre esse Seiya, a minha nota para ele, vou ser bem sincero, eu achei ele pescoçudo, isso é um ponto, eu achei ele pescoçudo. Óbvio ali que a gola da armadura esconde, mas a gola poderia ser menor, um pouquinho mais baixa, aí ele não seria tão pescoçudo, certo? Você baixaria um pouco, seria mais proporcional, então eu já vou tirar um pontinho, então já não tem 10.
A questão do acabamento ali, das asas ali, não me incomodou tanto aqui durante o review, durante a análise aqui, não. Não me incomodou tanto assim, não. Então eu não vou tirar ponto e acho que para mim não me incomodou tanto. Mas a questão do pescoço dele incomodou. Para mim, ele deveria ter vindo pelo menos mais 2 faces com o sanguezinho da testa. Pô, cara, o Hades Metal X, que é a figura mais bonita da coleção, veio. Por que que esse Seiya que enfrenta o Hades, que foi o personagem que atacou o Hades, que fez o Hades sangrar, não veio também com o sanguezinho? Pra mim faltou isso. E eu nem tava me ligando muito sobre isso. Na hora que eu tô vendo aqui algumas poses aqui, cenas, eu falei, cara, tá faltando isso aqui, não sei. Dele, no mais, são legais, a espada do Hades encaixa bem, tranquilo. Mas pra mim faltou pelo menos uma face, cara. A face dele de olhos fechados, que é essa que tá aí, ela deveria ter tido sanguinho. Essa faltou. Eu prevejo customs aí, a galera fazendo. No mais, nota para essa figure, eu vou dar uma nota 9 pela questão do pescoço. Achei um pouquinho pescoçudo, tá? Em algumas poses incomoda, outras nem tanto. A nota 9 para esse ser é uma figura muito bonita. Eu já posso falar que provavelmente é a melhor figura do ano. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, comenta aqui o que você achou do Seiya, do review, críticas construtivas, sugestões, pra gente estar trazendo aqui no canal do Cloth Myth Revolution, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Fui!